Me sinto bem em teus braços, eu tenho paz. Queridos radioouvintes, amigos, aqui está a palavra do Senhor, a qual nós falamos que vamos meditar exatamente em Marcos capítulo 7, versículo 6. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós. Este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Aqui está uma palavra onde o Senhor Jesus mostra o desprezo que as pessoas que não gostam do Senhor, que não amam o Senhor, dão esse desprezo ao nosso Deus. Portanto, o Senhor, Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. 1 Samuel 2:30. Deus chama o homem, chama a mulher, chama a pessoa para trabalhar, e as pessoas desprezam. Não é o programa, eu tô até indo para a igreja todo dia, eu não preciso estar ouvindo um programa. Meu irmão, minha irmã, o programa que nós fazemos aqui, apresentamos, é com carinho para você e para todos aqueles que querem ouvir, se deleitarem na presença santa do Senhor. Aqui nós trazemos textos bíblicos, a palavra de Deus, como está escrito ainda lá em 1 Samuel 17:42, que olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Os irmãos sabem da história, até mesmo quando no momento de consagração, o profeta de Deus chega e vai querer consagrar aqueles que tinham aparência. Alguém olha para Davi com desprezo, vê ele só um rapaz ruivo e de boa aparência e faz pouco caso dele. Não é assim que as pessoas olham às vezes para a gente? Isso é um pastorzinho. Meu irmão, não é questão de pastorzinho ou pastoraço. É a palavra de Deus, meu irmão. É a palavra do Senhor que é pregada com sinceridade, com honestidade. Você lembra quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Quando você despreza a palavra, quando você despreza o pastor da sua igreja, quando você despreza alguém, você está desprezando a Deus, e Deus vai lhe punir por isso. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Pronto, você está desprezando a Deus, você despreza o homem de Deus, morre e a tua mulher vai servir de mulher para ele. Era assim naquele tempo. Hoje, meu irmão, é o que nós observamos na palavra de Deus, é respeito que Deus quer. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo, desprezo a minha própria vida. Às vezes chega a esse ponto, como foi o caso de Jó, que ele disse isso, quando ele era tão íntegro, quando ele era tão bondoso, porém desprezava a sua própria vida por se achar num momento tão difícil. Quantos que estão assim? Esse aqui era por um motivo de prova, que Deus estava provando. E quantos que estão se sentindo desprezados e estão vivendo uma vida de sufoco porque desprezam a Deus? Há uma necessidade do homem reconhecer que Deus é generoso, é maravilhoso, e nós temos que honrar Ele de verdade, não só com os lábios, mas com o coração. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: como o meu furor foi derramado sobre os habitantes de Jerusalém, também a minha ira
será derramada sobre vocês. Vocês serão objeto de maldição e de pavor, de desprezo e de afronta. Vocês jamais tornarão a ver este lugar. Ele diz lá em Jeremias 42:18, o povo de Israel havia desprezado a Deus. Eles tinham desprezado ao Senhor. Com isso, o Senhor disse, olha, eu vou fazer o seguinte, com o meu furor, eu vou derramar sobre vocês, os habitantes de Jerusalém, também a minha ira, derramada sobre vocês será. Quando forem para algum lugar, não voltarão e nunca mais pisarão aqui. Quer dizer, Deus fica irado, revoltado, contra pessoas que desprezam a Deus. Por exemplo, uma semana de oração na casa de oração. Quantos participam estão desprezando a Deus. Com a impiedade vem o desprezo, meu irmão. E com a desonra vem a vergonha. Tenha cuidado. A pessoa que não tem honra a dar a Deus, ele termina sendo envergonhado. Uma pessoa que não tem prazer de estar servindo a Deus, ele é desprezado. Com a impiedade vem o desprezo. Você se torna uma pessoa que não tem o prazer de servir a Deus. Quem zomba dos pobres mostra desprezo para o Criador deles. Quem zomba da igreja, imagine, quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Provérbios 17, versículo 5. O homem que tem prazer nesse tipo de coisa. A pessoa foi chamada para servir a Deus. Estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes, disse o salmista lá no Salmo 123, versículo 4. A gente vai, quando pensa que não está cansado, aborrecido de tanto desprezo, de tanta zombaria, de pessoas que não querem servirem a Deus corretamente. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Jamais ficaremos tão cansados de tanto desprezo. Lá no Salmo 123, versículo 3. O nosso irmão Davi se sentia, às vezes, também nessa situação. O Espírito de Deus trazendo essa palavra aos ouvidos daqueles que dizem que amam a Deus, que falam que morrem por Jesus, jamais deixarão o caminho do Senhor. Tira de mim a afronta e o desprezo. Pessoas que estão nessa situação ficam pedindo a Deus, Senhor, tira de mim a afronta e o desprezo. Pessoas que desprezam a igreja, desprezam a congregação, desprezam a palavra. Deus derrama desprezo também sobre os nobres e os faz vagar num deserto sem caminho. No Salmo 107, versículo 40, está escrito que Deus também, para aqueles que desprezam ele despreza também os nobres, despreza e faz vagar num deserto sem caminho. Ele fica perdido. Meu irmão, nosso conselho é que você continue com a sua honra a Deus de coração, não só de lábios. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Bem profetizou Isaías. Irmãos, não deixeis que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam à minha custa. Não permitas que aqueles que sem razão me odeiam troquem olhares de desprezo. No Salmo 35, versículo 19. Tem até pessoas que quando você está falando, está pregando, eles estão desprezando a palavra de Deus. Irmão, nós vivemos nos últimos momentos, o inimigo tem arrasado pessoas, acabado com a vida de muitas pessoas por desprezarem a Deus. O coração do homem, só quem sabe das suas intenções, dos seus pensamentos, é Deus. Mas o inimigo observa de longe como é que você está suportando. Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo humilham o justo. Aquela forma, de olhar, de ouvir, não aceitar, de desprezar, de deixar a congregação, de deixar a palavra, e dizendo que são mais crentes do que todo mundo. Ele é mais crente do que o pastor, ele é mais crente que a família do pastor, ele é mais crente do que as irmãs do círculo de oração, ele é crente, mais crente do que até o diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo é crente que estremece, mas não obedece. É o mesmo caso. Nós vivemos um momento, meu irmão, que é necessário nos voltarmos para Deus,
nos voltarmos de corpo, alma, coração, com toda a força do entendimento. Já chega de tanta hipocrisia. No Salmos 22, versículo 17, na expressão de Davi, é uma expressão que é a respeito de Cristo. Posso contar todos os meus ossos, mas eles ainda encaram com desprezo, ainda estão com desprezo. O povo honra com os lábios. Aí eu estou na igreja, eu estou orando, eu gosto de fulano, eu gosto. Você não gosta de Jesus, você não ama Jesus, porque quem ama Jesus está no trabalho de Deus. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então quem tem vida e abundância tem prazer de seguir os passos de Jesus. A verdade é essa. Quando a gente observa, meu irmão, as palavras de Jó: ao meu pecado ele acrescenta a revolta. Com desprezo bate palmas entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. É assim que o inimigo faz. Usa pessoas para levar até você, para multiplicar o desprezo, suas palavras contra Deus. Quantos que estão de mimimi, sempre eles conversando, falando mal do pastor, da igreja, falando mal de quem quer que seja. Então Deus, o nosso Senhor, ele chama a atenção e mostra que nós temos que ter cuidado, porque nós somos povo que fomos comprados para ter bom exemplo, dado a todos aqueles que querem ouvir a palavra. Fomos convidados para seguir os passos de Jesus com sinceridade, com amor no coração, não com falsidade. Esta é a verdade, é a palavra do Senhor. Lábios mentirosos, observamos, portanto, na palavra do Senhor, queridos radiovintes, que Pedro disse: pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e seus lábios não falem engano. Esta palavra dada por Pedro, também o escritor aos Hebreus diz: por ele, pois, oferecemos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios, lábios que confessam o seu nome. Cabe o homem que confessa o nome de Jesus ter frutos, ter sacrifícios de louvor ao Senhor. Porém, aqueles que não refreiam a sua língua, aqueles que não têm temor de Deus, que não têm zelo pela palavra e não obedecem à palavra, esses serão esquecidos diante de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 21, está escrito: por homens de outras línguas e por lábios de estrangeiros falarei a esse povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Misericórdia, compaixão, meu Deus, por lábios de pessoas estrangeiras, pessoas que não são escolhidas como povo de Deus. Deus faz eles falarem, mesmo assim eles não querem ouvir e jamais ouvirão, nem por qualquer outra pessoa. Pessoa de coração duro, malicioso, revoltado, que já não tem mais o Espírito de Deus, que já não andam mais com o nosso Deus. A palavra deixa bem claro que a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha áspides está debaixo dos seus lábios. Quer dizer, língua de cobra, falar mal, repreender, desfazer, desprezar a palavra de Deus. Bem profetizou Isaías acerca de vós: hipócritas, este povo honra-me com os lábios, e o seu coração, porém, está longe de mim. Você não já observou? Pessoas que dizem que honram a Deus, mas estão diante de uma imagem de escultura, rezando, acendendo velas, não sabem nem o que está fazendo. Sacrifício de louvor a Maria, a José, a Francisco. Eles não têm sacrifício de louvor a Deus, apenas os lábios, só os lábios dizendo que honram a Deus. O coração está longe. Outros dizem: nós estamos na igreja, na congregação pentecostal, na congregação evangélica, mas honram a Deus de lábios, porque a preferência do coração nos profetas, na lei de Moisés, em Malaquias, para dar apoio à cobrança de dízimos e meter a mão no bolso do próximo. Quer dizer, só honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Outros dizem: não, nós não estamos lá
Nós estamos na verdadeira igreja, aquela que cobre a cabeça com um pano. Esses aí acham que são donos do céu, quando na verdade não são donos de nada, nem da sua própria língua, e ficam falando mal e bendizendo a sua própria vida, como se Deus fosse criança e deixasse as coisas como eles querem, se fazendo dono dos céus, e não são. Outros dizem, nós estamos na congregação cristã que não paga dízimo, está tudo ok. Sim, mas o seu dever é estar na congregação, buscando a Deus, orando nos dias de culto. Não seja hipócrita, seja um homem, uma mulher, uma pessoa de Deus. Porque está escrito: congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifício. Então, meu irmão, esta é a verdade. A palavra do Senhor, que o Senhor manda consagrar presbíteros, pastores, homens de Deus, mulheres para missionárias do trabalho de Deus, e missionários, tantos outros, todos são envolvidos no trabalho de Deus, quando eles têm um coração voltado para Deus. Mas quando estão honrando a Deus apenas de lábios, isso é uma hipocrisia, é uma falta de temor, de respeito a Deus. Quantos que estão nessa situação são consagrados a diáconos, quando pensam que não, o diácono não tem mais nada na sua vida, simplesmente o espírito satânico tomou conta da vida dele, para ele sequer nem ouvir a palavra de Deus. Assim, meu irmão, são muitos e muitos os tipos de pessoas que têm os lábios mentirosos, que se contentam apenas em falar da lei. É o que diz lá em Malaquias 2,6, a lei da verdade esteve na boca e a impiedade não se achou nos seus lábios. Está escrito: ele andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Isso era maravilhoso naquele tempo, quando o homem vivia debaixo da lei, alguns que eram seguidores. Mas hoje, observamos que ele diz: pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas muitos não estão buscando, acham-se capazes porque lê a Bíblia, e muitos estão apenas lendo um pouquinho no TikTok, no Kawaii, outros estão em outros lugares, simplesmente buscando onde tem um movimento. Ali tem alguém caindo no chão, vamos lá, está um monte de pessoas ali. Ali tem outros que estão, o pastor com um paletó derrubando centenas de pessoas, vamos lá, vai cair também. Esses pregadores maliciosos, irreverentes, e pessoas que estão dizendo que amam a Deus e na verdade têm um coração longe de Deus, pessoas que não têm temor de Deus, que faz vergonha a situação que nós encontramos hoje, um grupo de pessoas de vez em quando dizendo-se que amam a Deus e apenas de lábio o coração está longe do Senhor. Por isso, a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. Romanos 3:13, está escrito: pessoas que são língua de cobra. É uma coisa séria. Que Deus tenha piedade, que Deus tenha compaixão. Em nome de Jesus, oremos para que Deus tenha misericórdia de tantas pessoas que necessitam muito desta paz, necessitam muito de ouvirem a palavra de Deus e já não estão mais ouvindo. Querido Deus, maravilhoso Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, te peço que o Senhor venha abençoar poderosamente, Pai, a todos aqueles que estão nos ouvindo, e que eles não venham apenas ter esse sepulcro aberto, uma língua maliciosa, mas que tenham um coração sincero, voltado para ti, meu Pai, exaltando e bendizendo o teu santo nome. Em o nome de Jesus, Pai, suplicamos, nós te agradecendo desde agora e para todos sempre. Você que ora, diga amém, e que Deus, na sua infinita misericórdia, venha abençoar a todo o povo de Deus que estão na nossa escuta.